Baixapaxa Rentiqueira. Olá, parentes! Esse é o podcast Rádio Age, uma produção Age GAPK com apoio da UGuia. Estamos baseados na aldeia Bororó, em Dourados, Mato Grosso do Sul, e trazemos informações com temas que interessam a todas as comunidades indígenas. Parentes, vamos todos tomar a vacina contra a Covid-19. Ela é fundamental para as comunidades indígenas. A vacina é a única chance da gente ficar livre dessa epidemia do coronavírus. A vacina contra a Covid-19 é igual à vacina do sarampo, a vacina da gripe, da paralisia infantil. O Brasil sempre foi o país modelo de adesão às vacinas contra as doenças que podem matar. Mas muito cuidado com as mensagens falsas. A vacina é segura. Vamos tomar sem medo e sair desta juntos. Só assim venceremos a Covid-19. Já de vacinar que Xixentequeira. Vacina contra coronavírus ou uma rema. Retalu tarire, awaqueira oi puhu direito rouha uma vacina ha era nieve ou índia ver campanha de vacinação. Com a covacina ou uma rema, pode testar uma Brasil pe. Ha retal tetã comum durhe. O peangui ha é seguro. Já ura monda jai como aincobaira. Vacina ha eu de japô o mombag hanguanhanderete com baasip gahupe. O uma rende avem baasip gahu vacina nhane putum onde a putar hangua preparado e catu hanguanhandembarete chupe. Umarupi dai poriramonguare vacina retanha de gentequeira o manumba asiguassurupi. O gueru é que caraiqueira. O angarupi de coama vacina pemba asipe. Baacimbarete sarampo, paralisia infantil, ratétano. Na minha renduvei terá o putai cangu. O minha proteção o ima umandia de vacinar o manter. Com anga, tecotemendia de vacinar no manoi ranguanhaneiro queira. Andorroi rang hospital pe coronavírus gui. A ninja que ride, vacina e porã. Nhemboeiro PVAV, ponhanha na queira, máscara, vacina, omombiro upembaçu. Vacina, rainha nerembiporu, nhamocanin hangua coronavírus mesmo. Já de vacinar que Xixentequeira. E obrigada a vocês, parentes que ouvem a Rádio Age. Espero que curtam a programação e acessem nossos canais digitais através do Instagram, do Facebook e do YouTube. Também estamos na campanha de arrecadação de EPIs, onde você pode ganhar uma camiseta com lindos desenhos dos jovens da AGE. Acesse a página jovensindígenas.org.br e conheça o trabalho da Ação de Jovens Indígenas. Eu sou a Tati Kaiowá e essa é a Rádio Age Orerecu, que além do momento cultural com a banda da Gata e os Aloísios, Brisa Flau, Biraci e Auanauá, teremos informações, fala e percepções de Daniel Bunduruku sobre os direitos indígenas e Ailton Krenak falando do seu livro A Vida Não É Útil. Entre meus sonhos tenho habitado, aqui no meu imaginário, mutações tenho circulado em tempo e espaço simultâneos, subterrâneos, arte em versos, submerso, meu corpo é terra, eu nado em água, meu corpo é fogo, dissolve mágoas. Tenho sonhado com tua face, em subúrbios familiares, tenho pensado sobre a visão que cê passou de outros lugares, tenho atravessado também um ponto fora da curva, os flashes, o game, querendo tudo que elas têm, real vivência de quebradas, minas chata, enjoada, fazendo dinheiro. As gatas segue, 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 fazendo dinheiro e nada a perder. Real vivência de quebradas, minas chata, enjoada, fazendo dinheiro. As gatas segue, segue, segue,
cara aqui, Balenciaga. Imagina pelada, um pouco promíscua. Me apaixono por artistas. 808 pulsando o meu corpo, memória dos teus dedos macios como os seus beijos. Quero molhá-los com meu rio, quero molhá-los. Querendo tudo que elas têm. Vivência de quebradas, mina chata, enjoada, fazendo dinheiro. As gatas segue, fazendo dinheiro. As gatas segue, fazendo dinheiro. Real vivência de quebradas, mina chata, enjoada, fazendo dinheiro. As gatas segue, fazendo dinheiro. As gatas segue, fazendo dinheiro. Contas jurídicas com vários dígitos, contratos líricos, segue o jogo, vários logos, logo no logo, logo no logo, segue o jogo, logo no logo, estampados no rosto, galerias, vernissagens, teatros e sanidades. A treta sobre território, arte, artefato, artesanato, logo no logo, a treta sobre território. É na Biayala, sigo cantando. Fuck the police, fuck the police, fuck the police. Fora Lopaco, é na Biayala, sigo cantando. Fora Lopaco, é na Biayala, sigo cantando. A treta sobre o território, a treta sobre o território. Ailton Krenak fala no canal Eureka sobre o seu livro A Vida Não É Útil. Ailton Krenak é um dos maiores líderes do movimento indígena no país, que de forma lúcida e contundente aponta as ilusões de nossa civilização e nossa relação desequilibrada com o planeta. Uma fala necessária para despertar a consciência de nossa responsabilidade com o planeta, a natureza e todos os povos que aqui vivem. O Rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Uatu, porque o Uatu é o nosso avô, ele é uma pessoa, ele não é um recurso, como dizem os economistas, ele não é mais um recurso que você pode apropriar-se dele. O Uatu, esse rio, numa extensão de 600 quilômetros, ele está todo coberto por um material tóxico que desceu de uma barragem de contenção de resíduos e que nos põe na condição de órfãos acompanhando esse rio em coma. E que quando nós falamos que o nosso rio é sagrado, as pessoas dizem, isso é algum folclore deles. Quando nós dissemos que a montanha, Tacrucraque, ela tem humor, que ela está nos mostrando que vai chover, ou que esse dia vai ser um dia próspero e vai ser um dia bom, eles dizem, não, mas uma montanha não fala nada. Quando nós despersonalizamos o rio, a montanha, quando nós tiramos deles o seu sentido que nós consideramos que é um atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que eles se tornem resíduos da atividade industrial, da atividade extrativista. Se a terra pode virar um veneno e os rios podem virar um veneno, nós vamos viver aonde, gente? Nós estamos devagarzinho desaparecendo com mundos que os nossos ancestrais cultivaram. Cultivaram sem todo esse aparato que nós achamos indispensável para a gente continuar vivendo, que tem a chave de progresso. O nosso xamã Yanomami, o Davi Copenaua, faz uma crítica muito clara a essa tendência da civilização ocidental
a essa fúria da civilização ocidental com relação a uma nova mercadoria a cada instante. Uma nova mercadoria. A cada hora, a cada momento, tem que ter uma nova coisa para nos entreter. A experiência que os povos que vivem dentro da floresta, que vivem na natureza, estão sentindo na pele, vendo suas florestas desaparecer. Quando ele sai para caçar, ele tem que caçar muito mais longe, ele tem que andar dias para caçar. Uma espécie que aparecia ao redor da aldeia e que convivia e habitava aquele lugar com eles, compartilhava aquele lugar com eles, agora sumiu. E parece que quem vive na cidade não experimenta isso com muita frequência, porque a cidade ela é tão artificial que tudo parece que tem uma existência automática. Você estende a mão, tem um pão, tem uma padaria, tem uma farmácia, um supermercado, uma drogaria, um hospital, e na floresta não tem essa substituição da vida. Com essa coisa da lógica do Ocidente, a razão do Ocidente, ele formatou o mundo como se fosse já uma mercadoria e replica isso de uma maneira tão naturalizada que um menino que cresce no Ocidente, a informação que ele vai receber para se constituir como pessoa e atuar no meio da sociedade dele, já é um roteiro pré-definido. Ele vai ser um engenheiro, um arquiteto, um médico, um sujeito habilitado para governar o mundo, para fazer guerra. Já está tudo, digamos, configurado. Esse mundo pronto e triste, eu não tenho nenhum interesse nele. Eu não tenho interesse em adiar ele. Porque a vida não tem utilidade nenhuma. A vida não é para ser útil. Isso é uma besteira. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade para ela. A vida é fruição. A vida é uma dança. Só que ela é uma dança cósmica. E a gente quer reduzir ela a uma coreografia ridícula e utilitária. Uma biografia. Alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, cresceu, fundou uma cidade, inventou o Fordismo, fez a revolução, fez um foguete, foi para o espaço. Tudo isso, gente, é uma historinha tão ridícula. A vida é mais do que tudo isso. Nós temos que ter coragem de ser radicalmente vivos e não negociar sobrevivência. Se a gente continuar comendo o planeta, nós vamos todos sobreviver um dia. Eu tenho insistido com as pessoas, seja lá na minha aldeia, seja em qualquer lugar do mundo, que sobreviver já é uma negociação em torno da vida. E a vida é um dom tão maravilhoso, mas nós somos o tempo inteiro cobrados a fazer coisas úteis. Nós estamos aqui para fluir a vida, experimentar a vida. E quanto mais consciência a gente despertar sobre a vida, mais a gente experimenta ela. Mas aí é vida mesmo. Não é autoenganação. Se você tem que sair correndo para um culto, para um ashram, para uma mesquita ou para um terreiro, para você ficar em paz, presta atenção. Porque isso aí pode ser só um exercício. Parece que não vai ser muito bem o que você está pensando, não. Porque isso emoldura uma ideia de vida útil. Emoldura. Esses povos originários, eles estão ainda presentes nesse mundo, não porque eles foram excluídos, mas é porque eles escaparam. Eles resistiram com toda a força e coragem para não ser engolfado por esse mundo utilitário. Então, não escapar dessa captura é que cria aquele lugar de silêncio. Porque ele é um silêncio interior.
é uma experiência de continuar uma existência que não se rendeu ao sentido utilitário da vida. É viver a experiência. Tanto a experiência do desastre, quanto a experiência do silêncio. Porque às vezes nós queremos viver a experiência do silêncio, mas nós não queremos viver a experiência do desastre. E por isso que eu disse a vocês que os Krenaks decidiram que nós estamos dentro do desastre. Não precisa ninguém lá tirar a gente. E nós vamos atravessar o deserto. Tem que atravessar o deserto. Aí. Toda vez que você vê um deserto, você vai sair correndo? Quando aparecer um deserto, atravessa ele. Chaskara,
Daniel Munduruku fala sobre direitos indígenas na coluna do Itaú Cultural. Até 1988, os povos indígenas eram considerados relativamente incapazes pelo Código Civil, ou seja, eram tratados todos como menores de idade. Conheça as mudanças nas políticas públicas relacionadas aos direitos indígenas e quais os direitos e deveres deles atualmente. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais este vídeo dessa nossa série Poranduba, né? Uma série que está trazendo alguns temas para a nossa reflexão, para que a gente possa entender melhor as populações indígenas e os seus principais temas e suas principais dificuldades. O tema desse mês é Direitos Indígenas, que eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos. Vamos a ele. Você sabia que até 1988 os povos indígenas eram considerados relativamente incapazes de acordo com o Código Civil? Isso significava dizer que eles eram menores de idade e que, portanto, precisariam de um órgão tutor que os ajudasse a responder pelos seus atos diante dos tribunais ou da própria sociedade brasileira. Isso vinha, claro, vinha sendo mantido assim, porque acreditava-se que o indígena, sendo de uma outra cultura, ele não tinha muita clareza sobre os direitos e sobre os deveres dos cidadãos comuns dentro da sociedade brasileira, né? Isso de acordo com o próprio Código Civil. Ou seja, os indígenas eram considerados selvagens, porque eles não estavam dentro do Código, né? Estavam fora da caixinha, né? Por assim dizer. E por conta disso, as políticas públicas que eram levadas a efeito iam nessa direção, no sentido de tentar civilizá-los, né, torná-los como todos os outros cidadãos, ou seja, conhecedores dos direitos e deveres que todos os cidadãos brasileiros precisam ter. Essa visão chegou até nós atravessando muitos séculos. Antes do século XX, portanto, do advento da República, né, que no final do século XIX, o Estado brasileiro desenvolvia suas políticas públicas combatendo, perseguindo, escravizando, excluindo essas populações de todo o processo histórico. Quem mudou um pouco isso foi o advento exatamente da República, né, da República Brasileira, casado com uma visão filosófica que era o positivismo, né? Isso fez com que houvesse uma mudança significativa no atendimento a essas populações, né? Já não era o mais da perseguição simplesmente, mas a ideia que veio embutida com a República foi de que essas populações, dado a elas condições de viverem o seu próprio processo cultural e, na medida que entrassem em contato com a sociedade dita civilizada, essas populações adentrariam também a civilização, abandonando, portanto, sua vida de selvagem, né, de selvageria. Ou seja, quando elas tomassem consciência de si e do pertencimento a uma sociedade diferente da sua, elas ficariam desejosas de conhecer o mundo do branco e, portanto, abandonariam as suas tradições. Esse era o desejo do Marechal Cândido Rondon quando ele criou o SPI. O SPI é o Serviço de Proteção ao Índio e tinha-se um propósito que era justamente de não fazer um enfrentamento com as populações indígenas. E o lema que alimentava o SPI era morrer se preciso for, matar nunca. E o SPI perdurou entre 1910 e 1967, porque em 64 os militares deram o golpe, não é? Assumiram o governo do Brasil e imediatamente criaram em 67 um outro órgão tutor, que é a FUNAI, que existe até hoje, e a FUNAI teria então agora com um propósito diferente. Se o SPI tinha assim uma cautela nesse contato com as sociedades indígenas, a FUNAI ela viria como um trator, ela viria apressar
a entrada dos povos indígenas ao mundo civilizado, desenvolvendo naturalmente grandes projetos, né? Grandes projetos, e essa política era o que foi chamado de integracionista. Aliás, uma palavra muito usada hoje em dia na boca aí do nosso governo, né? Uma palavra muito usada, às vezes muito maldita, muito mal falada, né, nesse atual momento em que nós vivemos. Qual que era a ideia? Qual que é a ideia que está por trás disso? É a ideia de forçar a cidadania indígena, ou seja, o indígena tinha que deixar de ser indígena para se tornar brasileiro. A palavra de ordem dessa ocasião, início dos anos de 1970, era a integração, era o desenvolvimento do Brasil, a integração nacional, grandes projetos de construção civil, formação técnica para todos os brasileiros. Era um rebuliço, assim, um desejo muito grande de fazer o Brasil crescer. E quem que se encontrava nesse Brasil? Nesse Brasil que ainda precisava ser explorado, eram justamente os povos indígenas. E nessa época, em 1970, também os povos indígenas começaram a perceber que já não podiam lutar sozinhos, precisam se juntar. E foi essa época que começaram as primeiras movimentações para o que viria a se tornar a resistência indígena, de forma mais política e mais organizada. Foi nessa época que houve um enfrentamento muito grande com o Estado repressor, né, que perseguia as lideranças indígenas, assassinava as lideranças indígenas, mas também foi um momento importante, porque o movimento indígena arrebanhou a sociedade civil em torno de um propósito que culminou com a abertura política e a promulgação da nova Constituição. Vejam só que foi justamente nesse período, pela primeira vez, em 1988, que é pela primeira vez que o Estado brasileiro disse que o indígena não precisava deixar de ser indígena para ser brasileiro, porque ele já era um brasileiro pleno, né? Ele já estava garantida a sua identidade. Ele não precisaria deixar de ser indígena para ser brasileiro. Essa condição era defendida anteriormente. A partir de 88, não. Portanto, pessoal, o que eu quero dizer é que os direitos indígenas foram uma conquista. Não foram um presente oferecido pelo Estado brasileiro, não, né? Foi uma luta, foi fruto de uma luta, de uma conquista, foi fruto de muita reivindicação, de muita mobilização, de muito sofrimento. Foi, portanto, pessoal, um direito adquirido. Ter o direito de assinar como indígena, organizar-se institucionalmente, sem precisar depender de ninguém. Olha que coisa bacana. O indígena não precisa mais depender de ninguém para se organizar institucionalmente. Assim mesmo, ter uma educação diferenciada, porque baseado na ideia de que a gente pode ter a nossa própria cultura, a gente também tem que ter o direito a uma educação que leve em conta o que nós somos. Um tratamento de saúde que leve em conta os nossos processos de cura. Um direito garantido, não é? É o direito à terra. A terra é fundamental para que a nossa cultura se reproduza, porque nós estamos aqui, né? E nós dependemos da terra para poder ter a nossa cultura reproduzida. Então é fundamental lembrar que hoje os indígenas têm direito de serem brasileiros sem deixar de ser indígenas. Cidadãos plenos é o que nós somos. Pense nisso, pense bem. E até a próxima. Nós índios Guarani sabemos toda a história. Vocês conhecem a história do povo Guarani ou do povo indígena no Brasil pelo livro. E nós somos livro vivo. Nós somos livro vivo. Nós não precisamos, não temos dinheiro. Nós não temos condições para comprar a nossa terra de volta. Mas temos coragem de dar nossa vida. Temos coragem de dar nosso sangue escorrer nessa terra. Nós não precisamos de terra, nós não precisamos de desta base,
Tira um raio, ó meu amor, eu choro pelas nossas terras ancestrais. Do tempo ao fim era horizonte, cultura viva, nada mais. É bom nadar pelado no rio Iguatemi, nas águas que circulam os Kaiowá e os Guarani. É bom cantar o amor nas bênçãos e Anderu, que nem naquele tempo que os bois valiam menos que as nossas mitas. Nossas terras ancestrais, o tempo ao fim era horizonte, cultura viva, nada mais. Índia velha, se lembra do cheiro verde, na fonte limpa onde se matava a sede, água boa de beber. Índia velha, se lembra do teu tempo de criança, tinha festa e tinha dança pra chover. Se lembra do primeiro, do segundo, do terceiro branco que chegou, se lembra? Se lembra de teus colares, teus cantares, teus amores à lua cheia, lençóis de flores na aldeia, se lembra? Se lembra? Tantos brancos que chegaram, tantos que até perdestes as contas e as contas de teus colares. Se lembra? Eu sou a Tati Kaiowá, comunicadora indígena da Rádio Ajorerecô, ação de jovens indígenas de Dourados, Mato Grosso do Sul. Estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Até a próxima, parente!